Muito boa noite, meus caros colegas. Eu sou o Pedro, da 21C, e essa é a videoaula de Química, sobre geometria molecular, polaridade e ligações intermoleculares. Não é nenhum conteúdo muito difícil, mas ele exige alguns pré-requisitos. Se tu não entende algumas coisas desse vídeo, que eu já começo falando como se fossem fatos, eu recomendo tu dar uma revisadinha e depois voltar nele. Porque eu vou ser um pouquinho mais direto ao ponto, tô fazendo essa videoaula meio em cima da prova. Mas enfim, é isso. Para começar, vamos dar uma revisadinha no básico. O que são ligações químicas? Ligações químicas são átomos diferentes da tabela periódica, ou iguais, na verdade, tentando atingir um padrão, tentando atingir as condições de gás nobre pela regra do octeto na camada de valência. Para isso, eu tenho que saber quantos elétrons tem um elemento na camada de valência. Pegar, por exemplo, o carbono, que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Como ele quer atingir 8 na camada de valência, ele vai ter que fazer algum tipo de ligação para que ele consiga ganhar mais 4 elétrons, ou conseguir perder, transferir esses 4 elétrons que ele já tem, para ou chegar a 0 ou 8 elétrons na sua camada de valência, beleza? Mesma coisa para o fósforo, por exemplo. Ele tem 5 elétrons na camada de valência, e se ele ganhar mais 3, ele consegue chegar na regra do octeto, chegar a 8 elétrons na camada de valência, e conseguir sua estabilidade, que é o que os elétrons procuram naturalmente no seu estado físico. Naturalmente é isso. A gente tem ligações entre oxigênio e oxigênio, por exemplo, mas pode ser qualquer ametal com ametal, que são as ligações covalentes entre dois ametais. Nelas, os átomos compartilham elétrons e por isso se ligam. Outro exemplo são ligações entre um metal terroso, perdão, um metal alcalino, como o sódio, e um ametal como o cloro, que forma uma ligação iônica entre um metal, que seria o metal terroso, o sódio, e um ametal, que seria o cloro. Em qualquer um desses casos, eu só não coloquei o metálico porque eu não sei se funciona perfeitamente bem também. Essas moléculas elas criam ligações, esses átomos criam ligações que criam moléculas. E é elas que a gente vai estudar hoje. Algumas exceções da regra do octeto são o hidrogênio, que é a mais comum, é muito importante saber, porque ele se estabiliza com 2 elétrons na camada de valência. Se ele ganhar mais um elétron, ele se estabiliza, porque ele só tem um. E depois é o boro, que ele se estabiliza com 6 elétrons na camada de valência. Ia passar por mais uma ou duas ao longo dessa aula, mas não importa muito. A gente vai começar. Só é importante saber isso como pré-requisito. Não entende isso muito bem ainda? Eu passei muito rápido? Dá uma revisadinha e depois volta, porque o foco da aula não é bem isso. Estou passando bem por cima para dar uma engatada, que seja. PNL e elementos centrais. O que a gente tem que saber sobre essas moléculas que eu acabei de trazer? As moléculas, elas podem ter elementos centrais. Pega o CO2, por exemplo. O CO2, que é o gás carbônico, ele vai ter o carbono e 2 oxigênios. Olha lá na tabela periódica, o carbono está no grupo 14, ele faz 4 ligações, não é? O oxigênio está no grupo 16, ele faz 2 ligações, porque ele já tem 6 e ele precisa de mais 2. O carbono já tem 4 precisa de mais 4 para formar 8. É um composto covalente, então não vai haver doação de elétrons, e sim compartilhamento para formar essa molécula. Beleza? Estou falando grego, dá para me acompanhar aqui, até aqui. Em suma, carbono, 4 ligações ele precisa. Oxigênio precisa de 2. Então, uh, a gente vai juntar eles numa molécula só. O carbono vai compartilhar 2 elétrons com cada oxigênio. Cada oxigênio precisa de 2, então ele vai ficar estável. O carbono precisa de 4, que ele vai conseguir compartilhar 2 com cada oxigênio, vai ficar com 8. Deu para entender? Ponto é, quem está fazendo mais ligações aí? O carbono, que está compartilhando 2 elétrons com cada oxigênio, ou algum dos oxigênios, que está compartilhando 2 elétrons só com carbono? O carbono, que faz 4 ligações, não é? Esse carbono, por ser o elemento em menor quantidade, porque aqui a gente tem 2 átomos de oxigênio e um átomo de carbono, e o elemento que mais faz ligações nessa molécula, no CO2, porque como tu pode ver, o carbono está conectando 2 vezes com o oxigênio mais 2 vezes com o outro, totalizou 4 ligações. Os oxigênios só ligam 2 vezes cada um com o carbono, totalizando só 2 ligações para cada, ok? Se tu tapar um dos oxigênios, tu vai ver que cada oxigênio faz só 2 ligações. Espero ter dado para entender. Ponto é, o elemento central dessa molécula, que eu espero que vocês entendam, ele é o carbono, claramente, né? Porque o carbono que está fazendo mais ligações com átomos. O carbono, inclusive, faz ligações com todos os átomos dessa molécula, sem ser ele mesmo.
ele acaba sendo o elemento central. Mas percebam também que mesmo sendo um elemento central, o carbono ele só tem 4 elétrons na camada de valência, né? Olha na tabela, tem no grupo 14, ele só tem 4 elétrons. Então, desses 4 elétrons, quantos ele está ligando? 1, 2, 3, 4. Pô, ele está usando todos os elétrons dele. Ele sendo o elemento central, não sobrou nenhum elétron em volta dele. A gente já vai, isso é muito importante porque isso vai definir a geometria dele. A gente já vai ver sobre isso. Mas vamos seguir. Agora, pega o H2O, por exemplo. Pensa, qual que é o elemento que tem... Faz o exercício aí, tenta pensar qual que pode ser o átomo central dessa molécula. Pô, tem 2 hidrogênios, tem um só oxigênio. A tendência é que o elemento em menor quantidade seja o central. Muito bem, nesse caso o oxigênio vai ser o central. E os hidrogênios vai ter um de cada lado. Vamos ver se atingiu a estabilidade. O hidrogênio precisa de só um para atingir a estabilidade, né? Está sendo doado pelo oxigênio. Da mesma forma do outro lado. Agora, no meio, o oxigênio precisa de mais 2 para atingir estabilidade. Está compartilhando com o hidrogênio e com o outro. Beleza, todos chegaram a 8 elétrons na camada... Todos chegaram à estabilidade, né? No caso, o hidrogênio com 2 elétrons e o oxigênio com 8 elétrons na camada de valência. Só que perceba uma coisa. Pega a tua tabela periódica, inclusive é essencial que tu faça aula com a tabela periódica do teu lado, ou aberta em algum lugar, porque sem ela tu não vai entender algumas coisas que eu tô falando, tu não vai conseguir... Ninguém tem decorado a tabela periódica como por elétrons de valência e tal, então é muito bom tu ter a tabela periódica do teu lado enquanto vê essa aula. Ponto é, voltando, o oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ele só está ligando desses 6 elétrons 1, 2. Sobraram 4 elétrons na camada de valência dele. Esses elétrons se chamam PNLs, no caso, os pares desse elétron. Pares não ligantes no elemento central. A gente tem 4 elétrons que sobraram no elemento central. Mais uma vez, o oxigênio tem 6 elétrons e ele só ligou 2. Ou seja, sobraram 4, portanto, 2 pares. 2 pares não ligantes no elemento central. Vou até representar eles aqui, ó. 2 pares não ligantes, um aqui e um aqui. Concorda? Porque no fim me importa saber que esses 4 elétrons do elemento central resultam em 2 pares não ligantes. É muito simples, isso afeta diretamente a geometria molecular dessa molécula, óbvio. Por quê, Pedro? Como é que isso funciona? O que são elétrons? São cargas negativas, concorda? E cargas negativas são umas iguais à outra, acabam se repelindo, porque os opostos se atraem, os semelhantes se repelem, né? Negativo com negativo se repele, positivo com positivo se repelem. Nesse caso, essa ação de tentar repelir um ao outro, tentar afastar o máximo possível uns elétrons uns dos outros, vai acabar moldando como é que esse átomo vai ser dobrado, como é que ele vai funcionar, qual vai ser a geometria dele. Olhe bem, é tendencioso que esses elétrons se repilam, eu espero que seja repilam o verbo, eles repudiem, repilem, não sei, que eles tenham uma repulsão um pelo outro, isso vai acabar mudando a geometria da molécula. Olha aqui, no carbono. A molécula naturalmente vai ficar nessa linha reta porque não sobrou nenhum elétron no meio. O carbono fez todas as ligações, não vai ter nenhum elétron para repelir um ao outro. Ah, Pedro, mas no oxigênio só fez 2 ligações, sobraram 2 PNLs em cada oxigênio. Aí tu te engana, não dá pra falar que sobrou PNL no oxigênio, porque PNL é par não ligante no elemento central. Nesse caso aqui, do CO2, o oxigênio não está funcionando como elemento central. Ele é meramente um elemento periférico ali, tá? O central é o carbono, entendeu? É um elemento que não pode ter PNLs. Os elétrons a mais nos elementos que não são centrais não importam pra gente na geometria molecular, ok? Nesse caso, o oxigênio, diferente do outro, né? Ele está funcionando como elemento central. E nele tem 2 PNLs que estão afetando a geometria desse átomo. Como isso funciona? Veja bem, como é natural que os elétrons se repilam, eu espero muito que esse verbo seja certo, eles se repilam um ao outro, eles afastem um ao outro, esse elétron vai essa molécula vai acabar ficando com um formato mais angular. Olha aqui, ao invés de ser uma linha reta, vai ficar um formato meio de V, tá vendo? Ignora esse X aqui, porque esses X não estão ligados em nada. No caso, esses dois de cima não estão ligados em nada. Eu só represento eles para ficar mais visual. Mas pensem nos 3 átomos. Eles formam um V, não formam? Formam a letra V, mais ou menos, de ponta cabeça. Ou letra A, se preferir, só que sem o tracinho no meio. O importante é,
eles dão esse formato mais angular, não fica tão linear o quanto seria o CO2 aqui, né? Inclusive, a química fala que um ângulo numa molécula de H2O é de 109 graus entre o oxigênio e o hidrogênio. Enfim, a molécula tem esse ângulo de 109 graus entre os pares não ligantes e o hidrogênio. A geometria molecular é definida basicamente por isso, pela existência de PNLs ou não, e pela quantidade de átomos que existe. Nesse caso eu peguei duas moléculas que têm 3 átomos cada, mas se fosse, por exemplo, H2, um hidrogênio estabilizando o hidrogênio, também podia formar um tipo de geometria molecular. O importante é, a gente tem principalmente 7 tipos de geometria. Mas que importam mesmo para a prova saber, além do básico, são 5. A gente tem a linear, que pode ser como o CO2, estão vendo aqui, em que são 3 elétrons, que não sobram, 3 átomos, em que não sobra nenhum PNL no elemento central. Ou então só 2 átomos ligados um no outro. Sempre que forem apenas 2 átomos, vai ser sempre uma geometria linear. Até porque não tem como formar muitos outros formatos entre 2 átomos, mas enfim. Tipo, O2 vai ser uma geometria linear, H2 vai ser uma geometria linear, N2 vai ser uma geometria linear, ok? Porque não vai ter nem elemento central para ter PNL, né? Se forem 2 átomos, olha aqui. Imagina que aqui é um oxigênio e aqui é um oxigênio. Cada um está doando 2 elétrons para o outro, tá? Então, compartilhando 2 elétrons, né? Para atingir estabilidade. E eles necessariamente vão ser lineares, porque nem vai ter elemento central, se os dois lados estão iguais. Mas enfim. Isso a gente já vai aprofundar um pouquinho mais, só dando um spoiler. Temos geometria linear, temos a geometria angular, que é como a água, que eu mostrei aqui, é o H2O, né? Que tem algum ângulo por conta da existência desses PNLs, que repelem os outros átomos, as outras ligações. Temos a trigonal, que a gente já vai passar, que é esse formato de triângulo, sempre com 4 átomos. Temos a piramidal, que também é com 4 átomos, mas no formato mais de pirâmide. Tetraédrica, sempre com 5 átomos, geralmente com um central que faz 4 ligações, tipo o carbono ou o silício. Confirme na tabela periódica agora. Temos a bipiramidal, que não vai cair tanto, inclusive é só saber a quantidade de átomos dela, que é 6, sempre. E a octaédrica, que nos engana, porque se tu contar direitinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 átomos na octaédrica, e o nome é octa. Eu não sei porque se chama octa, se tem 7, mas enfim, vamos lá. Vamos começar. Geometria linear. Como eu disse, ela pode acontecer entre 2 átomos. Na verdade, sempre que 2 átomos estiverem formando uma molécula. E nos exemplos que eu dei, que é O2, N2, H2, várias. Qualquer coisa que estiver sendo formada, qualquer molécula que estiver sendo formada por 2 átomos, vai ser obrigatoriamente linear. Até porque nem tem como tu malear muito isso. Não tem como isso aqui ficar angular, né? Eles, geralmente, só dá pra formar uma linha reta entre 2 pontos. A própria matemática diz. Enfim. A geometria linear é quando isso acontece, ou então quando um elemento central de... Sempre vão ser 2 ou 3 átomos, tá? Nesse caso do O2 são 2 átomos. No caso do CS2 dá 1, 2, 3 átomos, né? Porque são 2 de sulfuro é enxofre, e 1 de carbono. Mas o importante é, a geometria linear sempre acontece quando tem 2 átomos, se não 3 átomos, só que sem nenhum PNL, tá vendo? Olha aqui, no carbono, nesse carbono aqui, ele faz 4 ligações, ele tem 4 elétrons de valência, né? Ele está fazendo 1, 2, 3, 4. Não sobrou nenhum elétron no meio, não sobrou nenhum PNL. Não sobrou nenhum PNL. Portanto, ele é uma geometria linear. Ah, Pedro, se fosse tipo oxigênio no meio, fazendo 2 ligações de cada lado, ainda ia sobrar um PNL, não ia? Nesse caso, seria uma geometria diferente. Mutei o WhatsApp Web, vai ser a última notificação da aula, desculpa. Seguindo, muito bem, só tem que entender que a geometria linear é sempre que houver 2 elétrons, se não, quando houver 3 elétrons, mas sem PNLs no elemento central. Como é o caso do carbono, que geralmente não vai formar PNLs no elemento central, que quando ele é, né? Quando o carbono é o elemento central, porque ele vai fazer 4 ligações. Se ele fizer 4 ligações, não vai sobrar PNL, vai estar tudo certo. Inclusive, sobre os PNLs, são
Opa! São pares não ligantes, né? Como eu disse. Ah, Pedro, e se sobrar 3 elétrons no elemento central, não vai formar dois pares, né? Vai formar um par e meio. Cara, se sobraram 3 elétrons no elemento central, tu fez alguma coisa errada. Porque, pelo menos pelo que a Jenny disse, é impossível que sobre um número ímpar de elétrons no elemento central. Sempre vai sobrar 4, 6, 6 não, né? 6 é mais raro. Mas 4 ou então 1 ou então 2 elétrons, ou seja, um par ou dois pares, ok? Feito. Muita coisa para voltar. Vamos seguindo. Agora, geometria angular, como no caso de que eu disse aqui, ó. Inclusive, essa é uma das exceções, porque nesse caso o enxofre, ele consegue fazer 10 ligações. Ele consegue, no caso, ter 10 elétrons na camada de valência, fazendo mais 4 ligações. O enxofre, vocês podem olhar na tabela periódica, ele está no grupo 16. Ele só precisa de mais 2 ligações, mas aqui tá vendo que ele está fazendo 1, 2, 3, 4. É uma exceção da tabela periódica, não segue a regra do octeto. Mas enfim, só vou usar ele de exemplo para a geometria molecular para não ficar repetindo o exemplo da água. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Por que essa geometria de 3 elétrons não está retinha, como essa aqui do enxofre com carbono? O que está acontecendo? A gente tem um oxigênio aqui, a gente tem um oxigênio aqui, e temos o enxofre no meio. O oxigênio ficou estável por conta dos 2 elétrons que ele está compartilhando com o enxofre. Esse oxigênio da direita ficou estável porque ele está compartilhando 2 elétrons com o enxofre. Mas ainda assim, conta comigo. 1, 2, 3, 4. O enxofre, ele não tem 6 elétrons na camada de valência? Olha ali, grupo 16 tabela periódica. 6 elétrons na camada de valência, não é? Portanto, sobraram 2. Ele só usou 4. Vai ficar um PNL aqui. Opa, não marquei aqui, mas depois a gente passa para esse exemplo. Vai ficar um PNL aqui para cima, né? Como vai ficar um PNL para cima, ele vai acabar repelindo essas outras ligações aqui. Esse par de elétrons que sobrou em cima vai repelir esses elétrons aqui ao lado. E, portanto, essa geometria não vai ficar linear como é a do carbono, em que não há PNL nenhum, em que não sobrou nenhum elétron no meio. Nesse caso, como sobraram 2 elétrons no meio, como sobrou um PNL, um par não ligante de elétrons, então ele vai acabar repelindo e vai fazer essa geometria tomar essa forma angular, essa fórmula meio de V, tá vendo? Que a água tinha aqui em cima, essa fórmula meio de V, causada pela existência de PNLs. Ah, Pedro, mas na água tinham 2 PNLs no meio. Não importa se é o 2 ou se é 1. A existência de PNLs, qualquer existência de PNLs, de um par não ligante, vai resultar em uma alteração na geometria molecular e já não vai ser linear, porque a geometria linear não tem nenhum PNL. Nossa, Pedro, quanta coisa pra decorar. Meu Deus, a prova é quinta-feira? É quinta-feira, como é que eu vou decorar isso? Tem uma tabelinha no final. No final não. Depois que eu terminar esse conteúdo, que vai te ajudar bastante, beleza? Não te estressa. Primeiro tenta entender sobre a existência de PNLs, depois tu decora cada caso e o nome de cada um. Só tem 5 casos importantes e tu consegue decorar bem se tu usar uma tabelinha, colá-la no teu armário, sei lá, no teto, ficar lendo até tu decorar. Vamos pegar agora o exemplo do selênio com hidrogênio. Inclusive isso aqui é uma ligação... Não, eu ia falar que é iônica, mas tô viajando. Ó, olha na tua tabela periódica, considerando que o selênio é o número 34, se te ajudar a procurar ali. O selênio, ele faz quantas ligações? Minto, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Ele tem 6, ele tá no grupo 16, não tá? Olha, cara, se tu tá fazendo essa aula sem tabela periódica, eu acho que tu tá muito perdido. Não, porque, tipo assim, a não ser que tu tenha decorado a tabela periódica. Mas é que é muito difícil de entender essa aula sem a tabela periódica. Eu recomendo muito que tu abra uma no Google. Cara, qualquer lugar tem uma tabela periódica hoje em dia. Pega na última página da tua apostila, na página 257. Qualquer coisa. Mas, só faz isso. Desculpa aí esse disclaimer, mas é que é importante. Muito bem, voltando agora, o selênio, que está embaixo do enxofre, que é o 34. Ele ele tem quantos elétrons na camada de valência? Ele tem 6, né? Ele precisa de só mais 2 para chegar na regra do octeto, portanto ele consegue um compartilhando com o hidrogênio e um compartilhando com o hidrogênio. E é claro, os dois hidrogênios ficam estáveis, porque cada hidrogênio só precisa de mais um elétron para chegar à estabilidade, né? O hidrogênio é uma daquelas exceções, se lembram? Bah, eu volto muito nessas aulas, né? O hidrogênio é uma das exceções, ele fica estável, ele estabiliza com 2 elétrons na camada de valência. Beleza? Vamos lá. Sendo assim, ele consegue estabilizar os dois hidrogênios só com 2 elétrons e ainda assim ficar estável. Por outro lado, olha bem o selênio. Ele tem 6.
6 elétrons, né? Ele só está usando 1, 2. Portanto, sobram 2 PNLs no selênio. Sobra um aqui e um aqui, né? Sobram 2 pares não ligantes. Se sobra par não ligante no elemento central e tem 3 elétrons, vai ser o quê? Angular, Pedro! Muito bem. Ah, e se não sobrar nenhum PNL no elemento central, em uma molécula de 3 elétrons, vai ser linear, Pedro! Muito bem, aluno. Beleza. Só uma diferencinha, que não sei se vai cair na prova, mas vale comentar, sobre a geometria angular. Olha aqui. Nessa geometria do SO2, que eu não sei o nome, só sobrou um PNL, tá vendo? Sobraram 2 elétrons, porque o enxofre tem 6, e ele usou 1, 2, 3, 4, sobraram só 2 elétrons. Portanto, só sobrou um PNL. Aqui, no selênio, ele tem 6 também. Ele usou 1, 2, sobraram 4 elétrons, sobraram 2 PNLs, beleza? Isso vai ter alguma diferença? Vai, ridículo, mas vai ter. Porque a geometria vai seguir sendo angular nos dois casos, tá? Não se confundam. A geometria vai ser angular aqui, vai ser angular aqui. Se tem PNL e tem 3 elétrons, a geometria é angular. Muito bem. Já decorou, né? Já repeti umas 4 vezes isso, eu acho. Se não decorou, volta, dá uma revisadinha. Ou espera pra tabelinha que é... Na verdade, copiei de uma página da apostila. Então, se tu quiser pesquisar depois. Mas, enfim, só, vamos seguir. Onde é que eu tava? Aqui, no SO2 tem um PNL apenas. No SEH2 tem 2 PNLs. O que isso vai mudar? A angulação. Os dois vão seguir sendo geometrias angulares, só que aqui vai ter uma geometria de 120 graus. Vai ter um ângulo de 120 graus entre os átomos. E os PNL, os pares de elétron. Agora, quando forem 2 PNLs no elemento central, vai ser de 109 graus essa angulação. Pô, precisa decorar isso? É muito provável que não, mas só estou trazendo para que seja possível entender que existe uma diferença entre quando só tem um PNL e quando tem 2 PNLs no elemento central na geometria angular. Mas a geometria segue sendo angular, tá? Pelo amor de Deus, não se confundam com isso. Geometria trigonal ou trigonal planar, trigonal plana. Já vi muito nome para esse negócio, mas trigonal, triangular é o que vocês precisam saber. Olha, aqui é o boro, né? O boro era uma das seções lá do início da aula, porque ele fica estável com 6 ligações, beleza? Vamos voltar agora que vocês sabem disso. Opa, nossa, passei muito. Olha aqui. O boro, ele vai fazer... boro F3, né? BF3, boro e 3 flúores. Olha a tabela periódica e evidencie que o boro ele tem 3 elétrons na camada de valência, então ele precisa de mais 3. E o flúor, ele tem 7 elétrons na camada de valência, então ele precisa de mais 1, né, para chegar a 8. O boro tem que chegar a 6, ele já tem 3, ele precisa de mais 3. O flúor precisa chegar a 8, ele já tem 7, precisa de mais 1. Então o boro, ele pode muito bem só compartilhar um flúor com um flúor, um elétron, o flúor vai estabilizar e ele vai ficar com 4 elétrons. Com outro flúor, mais um elétron, esse flúor vai estabilizar e ele vai ficar com 5. E com o terceiro flúor, mais um elétron, o flúor vai estabilizar e o boro vai ficar com 6. Pô, o boro não estabiliza com 6? Sim, então essa molécula fica estável, fica com propriedade de gás nobre. Legal. O que isso me interessa, Pedro? Mas agora conta aqui. O boro tinha quantos elétrons na camada de valência mesmo? Ele tinha 3, né? E ele usou quantos? 1, 2, 3. Não tem PNLs no boro. Não tem nenhum PNL. Não tem nenhum elétron que sobrou. Se não tem nenhum elétron que sobrou e é 1, 2... E são, perdão. 1, 2, 3, 4 átomos. Então é uma geometria trigonal. Pô, Pedro, a geometria trigonal tem 4. Tri de 3 tem 4. Mas é só pensar que o central não conta. Só contam os 3 que estão ligados em volta. Então sim, se tiverem 4 átomos e nenhum PNL, a geometria vai ser trigonal. Olha aqui, 100 PNLs e são 1, 2, 3, 4 átomos. Tranquilo? Outro exemplo é o CH2O. Não sei o nome disso, não importa. Que ele também tem geometria trigonal. Olha aqui. Ele tem um carbono no meio, que faz 2 ligações com oxigênio, e uma ligação com hidrogênio e outra ligação com outro hidrogênio. Vamos só conferir rapidinho. O carbono, olha na tabela periódica, se não decorou até agora.
faz 4, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Ele precisa de mais 4 para estabilizar, né? O oxigênio, ele tem 6, ele precisa de mais 2 para estabilizar. O hidrogênio tem 1, precisa de só de mais 1 para estabilizar, porque ele é a exceção da regra do octeto. O hidrogênio, cada um está recebendo 1 elétron, portanto está estabilizando. O oxigênio está recebendo 2 elétrons e está estabilizando. O carbono, quantos elétrons ele está compartilhando? 1, 2, 3, 4. Quantos ele tem? 4. Ele tem 4 elétrons. O carbono faz 4 ligações. Vocês devem ter ouvido essa frase. Portanto, não sobrou nenhum PNL no carbono, né? O carbono está suave, não tem nada no meio. Se não tem nada no meio, e são 4 átomos, então vai ser uma ligação, uma geometria trigonal, ou trigonal planar. Como nesse caso aqui, ó, olha aqui. O boro tem 3, usou 3. Não tem PNL, portanto, porque o boro é o elemento central, é o que menos tem quantidade. Vamos voltar. O boro, ele é o elemento central, é o que menos tem quantidade de átomos, né? Ele está fazendo 3 ligações e ele tem 3 elétrons. Se ele está usando todos os elétrons que ele tem, não está sobrando nenhum. E não sobrando nenhum elétron, não tem como ter PNL. Sem ter como ter PNL, a geometria de 4 átomos sempre vai ser trigonal planar. Pô, Pedro, quanta informação, cara. Aguarda a tabela resume tudo, a tabela é mágica. Se tu já quiser ver ela, eu vou ver que página que tá pra ti, peraí. Pra quem já quer se adiantar, a tabela tá Pra quem já quiser já quiser se adiantar, a tabela tá na página 62 e já pode acompanhar por ali. É ali embaixo da página 62, tá? Se tu já souber o que é um PNL, já vai te mandar bem, já vai mandar bem nesse negócio. Eu tava aqui, né? Vamos voltar. O carbono faz 4 ligações, está usando seus 4 elétrons, e portanto ele não tem nenhum PNL, né? Sem PNLs, como eu estou deixando ali. E se ele não tem PNLs, não vai mudar a estrutura. Ele tem 4 átomos, essa molécula, o CH2O. E se tem 4 átomos, vai ser, e sem PNL, vai ser trigonal plana. Tranquilo, né? Agora um exemplo de geometria piramidal, que é quando tem 4 4 átomos. Geometria piramidal é quando tem 4 átomos, só que existe PNL, existe sobra de um par de elétrons ou mais, né? Um ou dois pares de elétrons no elemento central. Olha para o nitrogênio para mim, por favor. Olha na tabela periódica e vê quantos elétrons ele tem na camada de valência. Esse nitrogênio, ele está no grupo 15, portanto ele tem 5 elétrons na camada de valência. Se ele tem 5, ele precisa de quantos para alcançar o octeto, Pedro? Pô, ele tem 5, falta quantos para chegar a 8? Faltam 3. Olha que legal, tem 1, 2, 3 hidrogênios aqui. Cada hidrogênio compartilha um elétron com esse nitrogênio. Ó, hidrogênio, nitrogênio. Cada hidrogênio compartilha um elétron com o nitrogênio. E como tem 3 hidrogênios, o nitrogênio consegue chegar a 8 na camada de valência. Contudo, entretanto, olha para o nitrogênio. Ele não tinha 5 elétrons na camada de valência, ele não está no grupo 15. Portanto, ele usou 1, 2, 3. Sobraram 2 elétrons, né, Pedro? 2 elétrons formam um par não ligante no elemento central. Um PNL no elemento central. Isso vai afetar a geometria molecular dele? Claro que vai. Todo PNL afeta a geometria molecular, mesmo se for pouco, tipo, diminuindo em 11 graus a angulação, como era o caso disso aqui. Perdoa a tosse ali no fundo. Enfim, vai ter um PNL no elemento central, o que vai afetar a geometria. O que antes era trigonal sempre que houvessem 4 átomos, como é o caso do CH2O ou do BF3, nesse caso são 4 átomos, um de nitrogênio e 3 de hidrogênio, só que pela existência do PNL, essa geometria vai ficar piramidal, não vai ficar mais trigonal. Se tu olhar direitinho a ilustração, eu não consigo representar bem pelo Google Apresentações, nem por qualquer coisa plana assim, só se tivesse tipo moléculas daquelas que a Jenny traz pra aula, sabe? Aqueles brinquedinhos de molécula. Mas aqui, na geometria trigonal, vai sempre formar essa espécie de triângulo aqui, esse Y, tá vendo? Se preferir chamar. É um Y, né? Enfim, vai formar esse Y. Na geometria... Mas se tivesse uma forma mais concreta, que nem aqueles brinquedinhos que a Jenny traz pra aula de moléculas, então eu consegui ver bem que essas... moléculas, elas formam uma pirâmide. Na geometria piramidal, sempre que sobra um PNL, um par não ligante no elemento central. Ok? Vamos seguir pra... inclusive um PNL, né? Mas podia ser 2 também, dependendo do contexto, eu acho. Não sei.
Geometria tetraédrica, ela é muito fácil de identificar, porque ela é a única que usa 5 elétrons, tá? Inclusive, vocês estão percebendo o padrão, né? Aqui é a geometria linear. Sempre que tiverem dois átomos, eu tô falando de elétrons, né? Dois átomos, desculpa. Sempre que houverem só dois átomos, vai ser uma geometria linear. Sempre que houverem três átomos, vai ser ou linear ou angular. Depende se tem PNL ou não. Se tiver PNL, é angular. Se não tiver PNL, é linear. A geometria trigonal é a mesma coisa. Sempre que tiverem 4 átomos e nenhum PNL, vai ser trigonal. Aqui, como esses dois casos. Se tiverem 4 átomos, mas houver um PNL ou mais, não sei nem se tem como ter mais, mas enfim, vai ser piramidal. E nesse caso da tetraédrica, sempre que houverem 5 átomos, independente do contexto, vai ser tetraédrica, beleza? Vai ter um átomo central, como seria o carbono, ou nesse caso o silício, e periféricos vão ter 4 átomos. Vai ser tetraédrica, sempre que houverem 5 átomos. A geometria dessa é mais fácil, porque não depende dos PNLs. Inclusive, é muito raro que tenha margem para ter PNL nesses casos. Mas vamos seguir rapidinho. Olha nesse caso, o cloro precisa de mais um elétron para ficar estável, porque ele está no 7º grupo, ele tem 7 elétrons já. E o silício precisa de mais 4. Cada cloro está recebendo um do silício, o silício está recebendo um de cada cloro. Até porque é um compartilhamento, né? Então, tudo certo, tá todo mundo ficando estável e não tem PNLs. Não importa como for feita a tetraédrica, tô pulando esse R, a geometria vai ser tetraédrica quando tiverem 5 elétrons. Olha a tabelinha que eu tanto falei, olha aqui. Vamos lá. Geometria ela é linear quando tem 2 ou 3 átomos e nenhum PNL. O ângulo vai ser de 180 graus. Vai ser aquela linha, né, reta. Metade de 360, porque essa linha é como se cortasse um círculo. Você não tem que entender isso. Esse ângulo aqui eu só coloco por curiosidade, mas não importa tanto. Nem eu entendo alguns deles, tipo esses aqui. Voltando. Linear. Sempre que houverem dois ou três átomos e nenhum PNL no meio, no elemento central. Angular. Sempre que houverem 3 átomos e houverem 1 ou 2 PNLs. Se houverem 3 átomos e houverem PNLs, não importa a quantidade, necessariamente vai ser angular, já não pode ser linear, porque linear não pode ter PNL. Enfim, a única diferença é que se tiver um PNL, o ângulo vai ser de 120, se tiverem 2, o ângulo vai ser de 109. Tranquilo, não tem que decorar tanto isso de ângulo, só a via de curiosidade. A trigonal é parecida com a linear, porque sempre, mas dessa vez não são 2 ou 3, são 4. Sempre que houverem 4 átomos, mas não houver nenhum PNL, assim como na linear que não pode haver PNL nenhum. Na trigonal, sempre que houverem 4 átomos e não houver nenhum par de elétrons não ligante no elemento central. O ângulo vai ser de 120 também. Na piramidal, é bem próximo, porque também só podem ter 4 átomos, só que tem que ter pelo menos um PNL no meio. E vai formar um ângulo de 109 graus. Mas, gente, a tabela do ângulo, mais uma vez, não importa tanto, pelo menos para essa prova. Voltando, 4 átomos, Pedro, e um PNL ou mais, vai ser piramidal. Ok? Tetraédrica, sempre que houverem 5 átomos, vai ser tetraédrica e nunca vai ter PNL no meio, nunca vai ter par não ligante no elemento, pelo menos em caso que eu conheça. Não, não gosto de falar nunca, me dá medo. E o ângulo vai ser esse ângulo estranho aqui, que é quase 109 graus. Sabor 109 graus. Cara, essa videoaula virou bagunça mesmo, mas vamos lá. Agora os casos que eu não trouxe aqui no negócio, tipo ilustrados, porque eles não importam muito. São os casos esquisitos, que são o bipiramidal e o octaédrico. O bipiramidal, ele é sempre que houverem 6 átomos, vai ser ele. Assim como o tetraédrico, que não varia de acordo com o PNL, o bipiramidal, 6 átomos, vai ser bipiramidal necessariamente. E sempre que houverem 7 átomos, vai ser octaédrico, obrigatoriamente. Isso não varia, beleza? Então por isso que eu nem trouxe o caso desenhado, porque são casos muito raros que eu nem consigo desenhar se tu me pedisse. Eu nem conseguiria desenhar se tu me pedisse. Então só trouxe eles aqui porque eles não vão cair diretamente. Só se perguntarem assim, uma molécula com 7 átomos vai ser octaédrica a geometria. Uma molécula com 6 átomos vai ser bipiramidal a geometria. Feito? Agora a gente vai começar a trabalhar com polaridade, que é o segundo assunto da nossa prova. Polaridade. Como é que a gente define a polaridade?
A gente tem que saber pra polaridade, não dá, tipo, ok, tu não entende geometria molecular ainda, tu quer pular pra polaridade, tu não vai entender nada. Tem que começar entendendo sobre geometria molecular pra entender polaridade. Por quê, Pedro? Porque a polaridade está diretamente ligada com a simetria da molécula. Uma molécula assimétrica, ela vai ser polar. Uma molécula simétrica vai ser apolar. Ah, invertido, né, Pedro? Assimétrica, polar, simétrica, apolar. Exatamente, uma molécula que não é simétrica, ela vai ser polar. Uma molécula que é simétrica, ela não vai ser polar, ela vai ser apolar. É só tu lembrar que eu inclusive deixei o A pintadinho de vermelho para ficar mais evidente. Essa contradição, né? A simétrica é polar, a simétrica é apolar. Tá, legal, decorei isso. Mas como é que eu sei se uma molécula é simétrica? A gente já vai passar por isso. Só antes, solubilidade, que é uma coisinha que é bom a gente saber. Porque semelhante dissolve semelhante. Como assim, Pedro? Uma molécula que ela é polar, ela vai dissolver. Uma molécula que ela é polar, ela vai conseguir dissolver uma molécula polar. E uma molécula que é apolar vai conseguir dissolver dissolver uma molécula, meu Deus, gaguice, que é apolar, né? Então vamos lá. Polar dissolve polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Legal. Polaridade. Como é que eu descubro se uma molécula ela é polar ou não? Eu tenho que descobrir se ela é simétrica, né? Até porque a assimétrica é polar e a simétrica é apolar. O que eu vou ter que fazer? Vou traçar um raio perpendicular, no caso um raio vertical, e ver se ela está simétrica. Esse O2 aqui, esses oxigênios são simétricos, não estão? E depois eu vou ter que traçar um horizontal e ver se segue simétrico. Pô, segue simétrico. Aqui ficou um oxigênio para cada lado. Aqui ficou meio oxigênio, no caso, 2 meio oxigênio para cada lado. Beleza, é uma molécula simétrica. Inclusive todas as lineares vão ser simétricas, tá? Todas? É, quase todas. Mas todas as com dois átomos iguais vão ser simétricas. Por exemplo, essa aqui ela é simétrica e apolar, porque lembra da regra? Toda molécula que ela é simétrica, ela é apolar. Pega agora, só para quebrar uma coisa que também é importante, não é só sobre a quantidade de átomos, é também sobre o tipo de átomo. Olha aqui, se eu traçar um raio aqui, eu consigo ver que fica um átomo para cada lado, e um aqui também. Só que veja bem, esses átomos são diferentes, portanto a molécula não é simétrica. Se ela não é simétrica, ela é assimétrica. Se ela é assimétrica, ela é polar. Uma molécula assimétrica e polar. Esse macete de descobrir a simetria da molécula, tu já consegue matar direitinho se ela é polar ou não, qual que é solúvel em qual, isso já vai te ajudar bastante. E qual que repele qual, né? Até porque moléculas apolares não vão ser dissolvidas em moléculas polares, elas vão meio que criar fases diferentes, vão se separar, não vão se juntar. Não vão se misturar propriamente, tipo, homogeneamente. Vamos lá. Polaridade em moléculas angulares. Olha aqui. Se tu pegar uma molécula angular, tu pode muito bem se iludir traçando uma linha aqui e pensar, sobrou meio enxofre para cada lado, sobrou um oxigênio para cada lado, ela é simétrica. Mas não vai ser, porque se traçar uma horizontal, e tu precisa traçar uma horizontal, tu vai ver que, ficou só um pedacinho de oxigênio para cá, um pedacinho para cá, não deu certo essa simetria. Sendo assim, a gente pode afirmar tranquilamente que as angulares, elas são assimétricas e polares, ok? São moléculas polares, assimétricas, porque se tu traçar uma linha horizontal, e tu precisa traçar tanto vertical quanto horizontal, não vai dar certo essa simetria. E a simetria precisa ser tanto horizontal quanto vertical, ok? Isso é um detalhe muito importante para tu descobrir se ela é polar ou apolar. No caso, para ela ser simétrica, tem que ser tanto horizontal quanto verticalmente simétrica. Polaridade piramidal. Olha aqui. Mais uma vez, tu pode traçar aqui e pensar, meio nitrogênio, meio hidrogênio, meio nitrogênio, meio hidrogênio, e sobraram 2 hidrogênios. Deve ser simétrica, né? Mas ela não vai ser simétrica porque se tu traçar uma horizontal, não vai ser simétrico. Então ela vai ser assimétrica e, portanto, polar. A tetraédrica, para acabar, ela tem uma geometria, né? Que se ela tiver átomos iguais em cada uma das suas pontas, em cada uma das suas 4 pontas e algum no meio, ela vai ser geralmente simétrica e apolar, né? Só que assim, tu tem que lembrar daquela regra lá que eu falei do enxofre. Olha aqui, os átomos têm que ser iguais para ser simétrico. Aqui é simétrico, aqui não é. Pega, por exemplo, uma tetraédrica, que ela tem um flúor no lugar de um dos cloros.
Eu vou traçar aqui e já não vai ter simetria. De um lado tem o cloro, de um lado tem o flúor. Não deu certo, né? E mesmo aqui também vai dar errado se eu traçar uma horizontal. Portanto, essa aqui é assimétrica e essa molécula tetraédrica vai ser polar. Agora, tem uma coisa que existe, que se eu conseguir balancear, pegar uma molécula comum, não sei se existe, tá? Eu peguei ela de exemplo, SCl2F2, essa molécula vai ficar simétrica. Pô, Pedro, mas o flúor é diferente do cloro, como assim? Olha aqui, se eu traçar um raio aqui, não vai ficar um flúor pra cá, um flúor pra cá, meio cloro, meio silício, pra cada um dos lados? Vai. Se eu traçar aqui, mesma coisa, meio flúor, meio silício, meio flúor, um cloro, um cloro. Legal. Deu certo, essa aqui fica simétrica e apolar. A trigonal eu deixei ela por último porque ela é uma exceção, ela é meio chata. Tu traça uma linha vertical e tu pensa, legal, ela é simétrica. Tu traça uma horizontal e pensa, já não é simétrica. Mas essa aqui, como tudo na química, é uma exceção. Sempre tem uma exceção na química. E essa exceção é que a trigonal, ela é sim simétrica e ela é sim apolar, beleza? A não ser, no caso, sempre seguindo a regra de que são os elementos periféricos, aqui sem ser o central, eles são iguais, tá? Se tu pegar aqui, por exemplo, o CH2O, tu vai ver que vai ter um elemento diferente aqui no canto. Vai ter inclusive uma dupla ligação. Enfim, vai ter 2 hidrogênios e um oxigênio em cima. Isso aqui vai quebrar a simetria, ok? Vai ficar uma molécula assimétrica e, portanto, polar. Se fosse, por exemplo, um boro no meio e 3 hidrogênios, seria uma molécula simétrica, que nem é aqui. Troca esse flúor por hidrogênios, por exemplo. O problema seria se um desses hidrogênios virasse um flúor repentinamente, aí ia ser assimétrico, porque ia ter um átomo diferente em um dos pontos. Mas a trigonal é mais chata, que não consegue traçar essas duas linhas, só tem que lembrar que a trigonal ela é exceção e ela é sim simétrica e apolar, contanto que os átomos em volta do central sejam iguais, né? Sejam simétricos entre si. Vamos lá. Água H2O, conhecida como solvente universal dos elementos que possuem a mesma polaridade que ela. Segundo essa regra, qual dos elementos a seguir tende a ser o mais solúvel em água, tende a se dissolver em água? Vamos pensar? A água ela é como? O H2O. Tá, monta aqui o desenho. Ela vai ter o oxigênio, que tem 6 elétrons, na camada de valência, ligando uma, duas vezes. Vai sobrar 2 PNL, não vai? Se sobrar 2 PNL, vai ficar essa geometria angular que vocês já conhecem da água. Se é angular, até vai ser simétrica horizontalmente, mas verticalmente não vai ser simétrica. Então, essa molécula ela é assimétrica e ela é polar. Se ela é polar, ela vai se dissolver em qual? Ela vai se dissolver em qual? Ela vai conseguir dissolver qual? Vai conseguir dissolver os polares, não vai? Então vamos descobrir qual desses elementos aqui é o polar para a gente conseguir descobrir qual vai ser solúvel nessa água, né? Veja bem, a gente pode passar um pouquinho. Vou deixar um tempinho para quem quiser pausar e fazer. Já deu tempo. Se não pausa agora. E o ponto é, vamos olhar para o CO2. O CO2 vai se ligar duas vezes no O, duas vezes no outro O. O carbono só faz 4 ligações, vai gastar todos os elétrons, não vai ter como se ligar em mais nenhum. Não vai ter PNL nenhum, desculpa. O boro com o flúor, a mesma coisa, ele vai ser simétrico, por conta daquela regrinha de que os trigonais são simétricos, né? Aí que boro com flúor vai ficar simétrico e apolar, então já não vai se dissolver na água. O carbono com cloro é basicamente a mesma coisa que isso aqui. E o carbono com 4 cloros ficaria simétrico, né? Porque esse ficaria mesmo horizontal, mesmo verticalmente simétrico. Agora vamos chegar no NaCl. O NaCl ele é linear, né? Só são 2 átomos, então só pode ser linear. Vai ficar um sódio de um lado e um cloro do outro. Pô, já não ficou simétrico. Se não ficou simétrico, então é polar também. Só pode ser esse, o único polar, né? Porque ele vai ser assimétrico, tanto quanto a água. Olha aqui, vai ficar um sódio de um lado e um cloro do outro. Tem que ser assimétrico, tem que ser polar que nem a água. Portanto, é mais provável que ele se dissolva na água. Inclusive, isso aqui é muito fácil de ver na realidade. NaCl nada mais é do que o sal. Água, H2O nada mais é do que a água. E sal, todo mundo sabe que se dissolve na água. Se você em casa aí, vai saber. Tipos de ligação, inclusive. Isso aqui é um detalhezinho que eu acho que vale trazer, tá? Que é sobre moléculas e ligações, tá? Uma molécula como o carbono, ele vai ter 4 elétrons na camada de valência e vai conseguir fazer 4 ligações. Não vai sobrar nenhum PNL, né? Portanto, se eu cortar ele ao meio, ele vai ser simétrico, ele vai ser uma molécula apolar. Só que ainda assim, se eu pegar uma ligação dessa molécula, não uma molécula como inteiro,
Pegar, por exemplo, só essa ligação desse O com esse carbono. Aqui, ó, OC. Isso aqui tá simétrico para vocês? Não tá, né? Tá um carbono de um lado e o oxigênio do outro. Portanto, essa ligação ela é polar e assimétrica. Pera, Pedro, então a molécula apolar ela pode ser formada de ligações polares. Sim, inclusive a maioria dos casos é assim. Tu pega qualquer uma das moléculas apolares que eu mostrei aqui, por exemplo, essa aqui é apolar, por exemplo, essa aqui que é apolar, ela vai ser formada por ligações polares. Se tu pegar só a ligação de um desses cloros com o silício do meio, vai ser uma ligação polar, porque vai ficar desigual, vai ficar assimétrico um cloro com um silício. Então, ligações polares, ou ligações, podem formar moléculas apolares, ok? Como é o caso do carbono aqui, olha aqui. Aqui é simétrico, inegavelmente esse CO2 é simétrico, né? Aqui, traça duas linhas, uma aqui, vai ficar simétrico. Só que essa ligação aqui, essa ligação só do canto esquerdo, não é simétrica, ela é assimétrica e, portanto, é polar. Tu pode, inclusive, ver em uma prova que pode ter uma alternativa que diz duas ligações polares formam uma molécula apolar. É possível, muito mais do que possível. É até provável que seja assim uma molécula polar. Acho que deu pra entender bem. Estamos chegando aqui, ó, molécula apolar formada por duas ligações polares. Estamos chegando nas últimas regrinhas do final, fora as ligações intermoleculares. Vamos lá. Polaridade está diretamente relacionada com eletronegatividade. Inclusive eu coloquei uma tabelinha aqui, que tu já consegue ver pela tabela periódica, tipo, ter uma noção, mas essa aqui está mais precisa. O sentido de crescimento de eletronegatividade. A gente sabe que o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o bromo e até o hidrogênio tem a maior eletronegatividade da tabela periódica, né? Beleza. Mas o que isso quer dizer para a polaridade? A polaridade também tem uma regra que quanto maior a diferença de eletronegatividade entre dois elementos ligados, quanto mais distantes eles estão em eletronegatividade, mais polar vai ser a ligação. Coloquei dois exemplos aqui para vocês entenderem. O hidrogênio com nitrogênio e o hidrogênio com oxigênio. O hidrogênio ele é um dos mais eletronegativos, né? Como dá para ver aqui na lista. Só que dos mais eletronegativos, ele é o menos eletronegativo, deu para entender? Desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desses 10 elementos que alguém separou como os mais eletronegativos da tabela periódica, o hidrogênio ele é o menos eletronegativo. Por que isso importa? Vamos lá. Dele até o nitrogênio, do hidrogênio ao nitrogênio, há uma distância de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos de eletronegatividade, né? Do hidrogênio ao oxigênio há uma diferença de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos de eletronegatividade. Ok? Meio por cima dá pra falar assim. Por que isso me importa? Quanto mais diferença de eletronegatividade, maior vai ser a polaridade dessa ligação. Ou seja, a ligação do hidrogênio com o nitrogênio, que está 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos de distância, vai ser menos eletronegativa, vai ser menos eletronegativa e, portanto, menos polar do que uma ligação entre o hidrogênio e o oxigênio, até porque o hidrogênio está a 6 elementos na eletronegatividade do oxigênio. A diferença entre o hidrogênio e o oxigênio é maior, portanto a polaridade também vai ser maior. Por outro lado, a diferença entre o hidrogênio e o nitrogênio é menor do que a diferença entre o hidrogênio e o oxigênio. Portanto, a polaridade entre o hidrogênio e o nitrogênio vai ser menor. Deu para entender? Espero que sim. Último conteúdo, está acabando essa aula, são as ligações intermoleculares. O que elas são? São ligações entre moléculas. Pega, por exemplo, a água aqui. A água não vai ser encontrada isolada na natureza, o H2O. Nunca vai ver, tipo assim, uma molécula de água, até porque nem conseguiria ver, mesmo com o microscópio. Você vai ver várias moléculas de água interligadas num copo de água, por exemplo, numa gota de água, num mar de água. Por que isso me interessa, Pedro? Porque tem um padrão para essas ligações intramoleculares. Entre moléculas, não entre átomos, como são essas aqui. Entre moléculas, tá? Seria, como, por exemplo, uma ligação entre dois gases carbônicos, entre dois CO2. Vamos lá. Tipos de ligações intermoleculares, entre moléculas. Temos ligações de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio. Isso é a mesma coisa, tá? Só são nomes diferentes. Dipolo permanente, ou dipolo-dipolo. Depois temos dipolo induzido, forças de London ou dipolo temporário. Só para deixar claro, dipolo permanente e dipolo-dipolo é a mesma ligação, são nomes diferentes, assim como dipolo induzido, forças de London e dipolo temporário. É tudo a mesma coisa. Vamos lá. Só uma coisa que vale comentar. O ponto de ebulição ele é maior
nas ligações de hidrogênio, médio nas de dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, e pequeno nas de dipolo induzido, beleza? Ponto de ebulição é o quê? Quanto precisa ferver esse elemento, essa molécula, perdão, para conseguir para que ela ebula, para que ela vire gás, entendeu? Sai do estado que ela tiver e vire gás. Podia ser ponto de fusão também, porque o ponto de fusão também acompanha o ponto de ebulição. Quanto maior o ponto de ebulição, geralmente maior o ponto de fusão. Mas o importante é, os pontos de fusão e ebulição das moléculas que são ligadas por ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio, é o maior, enquanto as de dipolo permanente o médio e as de dipolo induzido os menores. Tá, mas o que é cada uma dessas, Pedro? Vamos ver? Ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Eu coloquei o HFON aqui, lembrem dele como HFON, porque é o exemplo principal. Qualquer molécula que tenha hidrogênio se ligando em flúor, oxigênio ou nitrogênio, que são elementos bem eletronegativos, tanto quanto o hidrogênio, um pouco mais que o hidrogênio, elas vão ser moléculas ligadas por ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Elas vão ter ponto de ebulição muito alto, interações muito fortes, porque todos são muito eletronegativos, muita eletroafinidade, e vão ser elementos muito eletronegativos, como hidrogênio, flúor, oxigênio e nitrogênio. Pedro, se eu ver o hidrogênio ligado num bromo, que também é bem eletronegativo, vai valer? Não, vai ser outro tipo de ligação, porque a ligação de ponte de hidrogênio só acontece com HFON, com hidrogênio com flúor, oxigênio ou nitrogênio, beleza? Vamos seguir. Ligações de dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Características. Eu coloquei exemplos aqui, tá? São moléculas polares, moléculas assimétricas, tanto quanto essa aqui é angular, tanto quanto essa aqui que é trigonal plana, só que com um elemento diferente. O importante é que elas são assimétricas, elas são polares, tá me entendendo? E depois elas vão ter um ponto de ebulição baixo, ou então médio, né, se comparar com as outras. Mas elas vão ter um ponto de ebulição, vai precisar de pouco calor para conseguir transformá-las em gás. Beleza? E ela tem interações fracas. Elas fazem ligações mais fracas porque elas não têm tanta eletronegatividade, tanta força de atração, quanto as ligações de hidrogênio com flúor, oxigênio e nitrogênio, quanto HFON, ok? Interações fracas e sem HFON. Pedro, se eu ver uma molécula que ela é polar, só que ela tem hidrogênio com flúor, ela vai ser dipolo permanente ou ela vai ser ponte de hidrogênio? Cara, a primeira coisa que tem que ver numa molécula é se ela tem hidrogênio com flúor, H com F, hidrogênio com oxigênio, H com O, ou hidrogênio com nitrogênio, H com N. Se tiver qualquer uma dessas, para tudo porque vai ser ponte de hidrogênio. Ah, Pedro, mas e se ela for polar? Não pode ser dipolo-dipolo, dipolo permanente? Não, não pode. Porque dipolo permanente faz questão de que seja sem HFON, sem hidrogênio com flúor, oxigênio ou nitrogênio, beleza? A última é dipolo induzido ou dipolo temporário, ou então forças de London, e as características são moléculas apolares, ou seja, simétricas, como essa aqui, o CO2 você consegue ver que é simétrica, o SCl4 você consegue ver que é simétrica. O ponto de ebulição é muito baixo, é muito mais baixo que os outros, tanto é que é uma escadinha aqui, se vocês verem direitinho. As ligações de hidrogênio têm o maior ponto de ebulição e vai descendo até forças de London, ou até dipolo induzido, que tem o menor ponto de ebulição. E o ponto do dipolo permanente é o médio, né? Vamos lá. São interações muito fracas, inclusive se comparadas com as do dipolo permanente. E não pode ter HFON. Só quem pode ter HFON é ponte de hidrogênio, ok? Se alguma tiver hidrogênio com flúor, oxigênio e nitrogênio, já não é nenhum dos dipolos. É ponte de hidrogênio ou então ligação de hidrogênio, ok? Só um jeito de decorar pra mim que me ajuda bastante é que, olha aqui, dipolo permanente, molécula polar, fica P com P. Dipolo induzido, molécula apolar. Mas lembra, dipolo permanente ou dipolo-dipolo, molécula polar, P de polar com P de permanente. Se a molécula é polar e não tem HFON, vai ser permanente. Se ela for apolar e não tiver HFON, vai ser induzido, vai ser temporário, vai ser força de London. Gurizada, era isso. Opa, não era não. Tamanho da molécula influencia o ponto de ebulição também. Se tem duas moléculas como essas aqui, que elas têm HO aqui, elas têm inclusive uma geometria parecida, como é o caso do etanol com o metanol.
Não confunda, se tu beber um tu morre, se tu beber outro tu fica bêbado. Inclusive quando misturaram os dois na bebida deu bem errado. Etanol é álcool, né? Enfim. Onde é que eu tava? Se tu tem duas moléculas com um formato muito parecido, como aqui é o hidrogênio com carbono, hidrogênio com carbono, hidrogênio com oxigênio, como aqui hidrogênio com carbono, hidrogênio com carbono, hidrogênio com oxigênio, tu sempre vai pelo tamanho. A maior molécula, naturalmente, vai ter maior ponto de ebulição. O etanol, por exemplo, tem 78,3 graus Celsius como ponto de ebulição, enquanto o metanol, 64,5 graus Celsius como ponto de ebulição. A molécula com maior tamanho vai ter o maior ponto de ebulição. Não é tão difícil de decorar, né? Agora, vamos pegar um exemplo aqui. Organize as moléculas a seguir em ordem decrescente de ponto de ebulição. Ou seja, da maior para menor, é decrescente, né? Tem que tomar cuidado com isso na prova. Primeira coisa que eu tenho que ver se tem. HFON. É hidrogênio com oxigênio, flúor ou nitrogênio, não é? Aqui tem um hidrogênio com oxigênio. Aqui tem um hidrogênio com bromo, não ligo. Aqui tem um hidrogênio com oxigênio, é o ODFON. Então vai ser com maior ponto de ebulição. Então já vou colocar ele em primeiro. Depois, o dipolo permanente, né? Dipolo permanente é molécula polar, é verdade, molécula assimétrica. O CO2, ele é simétrico ou é assimétrico? Vamos pensar. É uma geometria linear sem PNL? É simétrico, é simétrico. Se é simétrico, já não vai ser o segundo. O hidrogênio com o bromo, ele é simétrico? Vai ser só uma ligação simples entre os dois. Vai ficar simétrico isso aqui? Não vai. Se é assimétrico, então é polar. Se é polar, é permanente. Se é permanente, vai ser o segundo, né? Vai ser o segundo maior ponto de ebulição. Só sobra o carbono para ser o último. Então a ordem vai ser hidrogênio, H2O como ponte de hidrogênio, HBr como dipolo permanente, porque é polar, porque é assimétrico, e CO2 como dipolo induzido. Nesse caso, o ponto de ebulição maior vai ser do ponto de hidrogênio, o segundo maior vai ser do dipolo permanente, e o terceiro maior, ou o menor, se preferir falar, vai ser do dipolo induzido, dipolo temporário, forças de London, ok? Fácil de entender? Espero muito que sim, porque esse agora é o fim da aula de verdade. Gente, eu tô gravando isso na madrugada, às 11 horas e 35 minutos do dia 4 de maio, bem em cima da prova, mas eu quero postar isso o mais rápido possível para poder ajudar vocês. Então, eu acho que é isso. Vocês vão ter agora terça e quarta pra ver essa videoaula, como a prova é quinta. E eu espero que ajude vocês, porque deu uma mão gravar essa hora. Tá até atrapalhando o pessoal aqui de casa por conta do som, né, um pouquinho. Então, gente, mas de qualquer forma, se eu não expliquei alguma coisa bem, se eu cometi algum erro, como sempre, me avisem. Se tem alguma dúvida, também, se eu puder ajudar, eu vou. E eu acho que era isso. Muito obrigado. Vou tentar terminar essa aula logo pra poder editar e postar ainda essa madrugada. Muito boa noite e obrigado pelo seu tempo, assim como seu apoio. Se essa videoaula te ajudou, deixa um comentário aqui, avisa lá na comunidade, me manda mensagem, eu fico muito feliz de ouvir e me incentiva a fazer mais. E era isso. Muito boa noite e bons estudos.